Flamengo emite nota oficial sobre atualização clínica de Gonçalo Plata e Ayrton Lucas. Chelsea faz contratação, está se reforçando para enfrentar o nosso Mengão no Super Mundial de Clubes. Arsenal contrata volante substituto de Jorginho e as coisas estão caminhando a favor do Flamengo, hein? E caso Bruno Henrique tem novos desfechos aí. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça, simples assim. Porque um flamenguista de verdade apoia o outro flamenguista. Tamo junto? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão que vai ganhar do Corinthians do domingo. E vamos seguir firme e forte aí no Brasileirão. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, o Flamengo folgou hoje normalmente, né? Após o embate lá contra a LDU ontem. Jogo esse que terminou empatado. O Flamengo jogou bem. Pra quem tá jogando altitude, claro. Vários jogadores sentiram. E o Ayrton Lucas saiu de campo de maca. Mais uma vez, né? Já tinha saído no domingo, no sábado contra o Vasco. E saiu ontem novamente. E o Flamengo emitiu uma nota oficial aí, divulgando atualização clínica, tanto do Plata quanto do Ayrton Lucas. O Plata foi constatado ali pequena edema ósseo, ou seja, uma lesão de grau bem leve, que vai fazer alguns tratamentos no local e de repente não precisa nem ficar de fora da partida contra o Corinthians, mas ainda é dúvida e preocupa aí, mais uma preocupação para o Felipe Luiz. Já o Ayrton Lucas está liberado, foi só cãibra, desgaste físico, então está com a saúde em dia, vai para o jogo. Quem deve estar voltando também é o Alexandre, que já está 100% recuperado. Basta saber se o Felipe Luiz vai utilizá-lo no domingo. E o Plata, né, que foi desfalque ontem por causa da altitude, mas o Alan vão voltar normalmente. Esses aí não tinham problemas físicos nenhum, era só a questão da altitude que prejudica muito esses jogadores, né? O Alan tem aquele problema de traços falcêmicos aí, com a questão sanguínea, que o sangue dele coagula na altitude, com isso foi poupado. E o De La Cruz também, porque o desgaste físico dele na altitude é acentuado. Dizem que no passado ele já teve até problema de coagulação de sangue lá também, né, de, como se diz, trombose, e por isso foi desfalque certo ontem. Mas para domingo vamos ter quase que força máxima, se tudo der certo, se Deus quiser. E vamos que vamos. Meus amigos, Chelsea está tentando se reforçar, está querendo contratar zagueiro de 46 milhões para poder enfrentar o nosso Flamengo no Super Mundial. Uma informação aí, calculando do Flatosse, que é a seguinte informação, ó. Mundial de Clubes, Chelsea mira contratação de 360 milhões para jogo contra o Flamengo. Ou seja, eles estão tentando contratar um zagueiro de 20 e poucos anos, espanhol. Um zagueiro aí bastante habilidoso, bastante defensivo e novo. E ele estaria na casa de 44 milhões de euros. A matéria do Coluna do Fla é o seguinte, ó, faltam menos de 2 meses para o início do Super Mundial de Clubes. Com isso, a torcida rubro-negra já começou a fazer as projeções dos jogos do Flamengo, principalmente contra o Chelsea. Considerado o adversário mais forte da fase de grupos, a equipe inglesa, inclusive, não parece estar de bobeira e promete um reforço de alto nível para substituir para a disputa do torneio. Segundo o jornal britânico The Independent, o Chelsea está de olho na contratação do zagueiro espanhol Dean Huijsen, isso mesmo, que atua no Borussia Dortmund. Olha só, atua no Bournemouth, isso acho que é isso mesmo, mais ou menos isso, nem sei como é que fala isso. A fim de contar com o defensor para o Mundial de Equipes de Londres, a fim de contar com o defensor para o Mundial de Clubes. A equipe de Londres pretende pagar um valor máximo da multa rescisória do jogador, cerca de 55 milhões de euros, aproximadamente 360 milhões de reais. Então eles estão se reforçando aí, pensando no nosso Mengão. Claro que não é só no nosso Mengão, né? Estão se reforçando porque a temporada lá termina agora.
finalzinho de maio. Então eles começam a se reforçar no meio do ano, já pensando depois na longa temporada que eles vão ter pela frente. E como a gente vai enfrentar eles, a gente fala que é pro Flamengo mesmo e tá na risca e coisa. E aí segue o baile. Quem também está se reforçando, e essa notícia aí importa e muito pra gente, é o Arsenal. O Arsenal, olha só, o Arsenal encaminha a contratação de volante para substituir Jorginho, alvo do Flamengo. Então vamos ver o mercado da bola que está agitado. Lá vai ficar mais agitado agora no meio do ano. Mas a matéria diz o seguinte, ó. Na expectativa de que o Jorginho vai sair, a situação segue o seguinte, ó. Diferentemente do Campeonato Brasileiro, a Premier League está nas rodadas finais aí. Inclusive hoje tá tendo Arsenal, tava tendo Arsenal e Crystal Palace, tava 1 a 1, não sei quanto que acabou, porque no momento do jogo, no momento que o jogo rolava, eu tava fazendo esse vídeo. Então, diferentemente do Campeonato Brasileiro, a Premier League está nas suas rodadas finais. E os clubes já se movimentam visando a janela de transferência. Assim, o Arsenal está perto de concluir a contratação do volante espanhol Martín Zubimendi, do Real Sociedade. Desse modo, os ingleses preparam a saída de Jorginho, alvo do Flamengo. De acordo com o jornal espanhol Marca, o Arsenal está nos trâmites finais para concluir a contratação de Martín. Após conversas recentes consideradas positivas, André Berta, diretor do clube inglês, pressiona para que a transferência seja concluída nas próximas semanas. Então o Martín aí fez da equipe de Londres a prioridade. Assim sendo, os ingleses já encaminham a saída de Jorginho, que tem proposta do Flamengo. Além do Jorginho estar acertado com o Flamengo aí, o que falta então pro Jorginho assinar com o Flamengo? Só acabar a temporada. Só que tá aparecendo outros clubes aí. A Fiorentina fez uma sondagem pelo jogador. O jogador que tá bem apalavrado, tudo acertado com o Flamengo, já acertou tempo de contrato, já acertou salário, já procurou casa no Rio de Janeiro, segundo o paparazzo do Rubro Negro, já procurou escola para os filhos, e agora parece a Fiorentina aí também querendo jogador. Só que o jogador está lesionado, não deve jogar mais na temporada inglesa, e isso aí poderia ser bom para adiantar os negócios com o Flamengo, mas já começou a aparecer outros clubes querendo. É um cara que pouco se lesionou na carreira, e a sua lesão mais grave está sendo essa de agora, logo na hora que começa a encaminhar um bom desfecho com o Flamengo aí, né? Então é assim que acontecem as coisas. Mas, vida que segue, vai dar tudo certo. O Flamengo vai conseguir fazer essa contratação. E olha um outro detalhe aqui, ó. No Maracanã, domingo, já até o presente momento, já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para o duelo entre Flamengo e Corinthians nesse domingo pelo Brasileirão. A expectativa é de um público próximo de 60 mil torcedores no Maracanã para acompanhar a partida. Então o Flamengo deve bater recorde de bilheteria junto com o Corinthians, que tem a segunda maior torcida, então vai ficar lotado o Maracanã e é hora da gente voltar a vencer, né? Porque já há 2 partidas que a gente vai empatando aí, então tá na hora de vencer. E outro detalhe aí que é o assunto mais importante desse vídeo, é a situação do Bruno Henrique, meus amigos. A situação do Bruno Henrique, eu não sei nem como é que ele tá tendo cabeça para jogar, essa é a verdade. Talvez isso que esteja atrapalhando o desempenho dele, caiu muito aí nos últimos dias. Caso Bruno Henrique, o Gaeco vai analisar as conversas do celular do Bruno Henrique antes de formalizar a denúncia. O jogador foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva. Olha só, promotores do Gaeco, Grupo de Autuação Especial de Combate ao Crime Organizado da MPDFT, vão analisar todas as conversas extraídas do celular de Bruno Henrique antes de decidir se formalizam denúncia contra o jogador do Flamengo. O atacante foi indiciado pela Polícia Federal por estelionatário e fraude em competições esportivas. A PF concentrou o relatório de indiciamento em mensagens que indicam envolvimento direto com apostadores, mas os promotores pretendem fazer uma leitura mais abrangente, examinando aí todo o material
inclusive as mensagens apagadas. O objetivo é construir uma análise sólida, uma vez que o caso envolve também familiares e núcleo investigado por manipulação de resultados. A possibilidade de acordo foi descartada, já que os crimes atribuídos não se enquadram nos critérios do ANPP. A PF destacou que Bruno Henrique apagou 4.000 conversas e as evidências mais comprometedoras foram encontradas no celular do seu irmão. As investigações agora seguem, com foco nas apostas feitas na plataforma Blaze. Segundo o jornal Metrópolis, o que acontece nisso aí, meus amigos? Até então, a PF tinha indiciado porque ela viu evidências ali, provas, né, também, das conversas do Bruno Henrique. Não achou no celular do Bruno Henrique, achou no celular do irmão dele. Isso aí comprometeu muito, ligação direta, e o Bruno Henrique havia uma expectativa aí de fosse colocado já até como inocente. Não só inocente no caso, como inocente na vida, porque é um cara de bom coração, um cara puro, que procura ajudar, e meio que por estar próximo das pessoas erradas, achando que estava fazendo a coisa certa, se lascou. Mas só que vai ter um novo desfecho aí. Esse GAECO vai analisar profundamente. E quando eles chegarem junto, se eles levarem esse caso adiante, o negócio vai ficar meio feio para o Henrique. Eles só vão levar depois que eles tiverem certeza de que vale a pena. Então a situação do Bruno Henrique não está tendo um desfecho muito positivo não, pelo menos por enquanto. Vamos ver futuramente o que acontece, né? Mas até então a situação dele não parece ser muito boa não. Você acredita na inocência do Bruno Henrique? Eu acredito que o Bruno Henrique é inocente. Agora, se ele é inocente ou não nisso, quem sou eu para falar, né? Eu tô lendo aqui, mas ainda tô tentando assimilar, porque para mim o Bruno Henrique é um cara bom, de bom coração, que queria ajudar, achou que isso aí era uma forma de ajudar e caiu, né, de gaiato nisso aí. Poderia ele ter arrancado o salário dele, que é muito bom, salário muito bom, poderia ter arrancado seu salário e dado, que ele teria tirado muito mais lucro. Só o que ele vai gastar de advogado agora vai ser muito maior do que tudo isso aí. Mas fazer o que, né? Infelizmente as coisas já estão rolando, já está indiciado. Vamos torcer para um bom desfecho aí. Eu acredito que o Felipe Luiz devia utilizar menos o Bruno Henrique, que ele já está sentindo por causa desses processos aí, desse processo, né, que ainda vai começar, mas desse indiciamento aí, ele já está sentindo, ele já caiu muito de rendimento. Isso aí deve estar tirando noite de sono do jogador, deve estar sendo preocupante, porque apesar de, mesmo se você seja inocente, você está na mão da justiça, meus amigos. Se eles interpretar ou bater ali de acordo que está na justiça, mesmo que você seja inocente, até provar o contrário, você vai ser punido. Então, se acontecer dele ser punido, claro, tem primeira, segunda, terceira instância, tem todo um processo. Não sou advogado, não entendo muito bem. Mas aconteceu vários casos aí de pessoas inocentes serem presas e ficarem presas. Quando foram descobrir, já tinha passado anos. Então é isso aí. A justiça, ela tarda, mas não falha. Mas às vezes ela chega rápido demais e falha. Então, o que vocês acham disso aí? Comenta aí. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreva. Tamo junto. Valeu, amigos. Fui.